o que é algo que as pessoas transformam em sua personalidade inteira. Aqui na Holanda, as pessoas que vivem em Amsterdã baseiam sua personalidade em Amsterdã. Muitos nova-iorquinos, cidade não estadual, também são culpados por isso. Mas não são só eles. Los Angelinos, São Franciscans, Chicago e DC também são culpados. Os texanos são provavelmente os piores, especialmente quanto mais longe eles se afastam do Texas. Então você tem pessoas de Austin que são como os texanos elitistas. Eles são como a mais estranha mistura de IPA e caipira. Eles frequentemente se orgulham do IPA e denunciam o caipira enquanto ainda são obviamente um. Fumando alface do diabo. Eu adorava ficar pedrado. Então, comecei a perceber que, como uso habitual, eu ficava muito ansioso durante os feitiços secos. Isso me deixava extremamente irritável durante esses feitiços e muitas vezes eu ficava irrazoavelmente chateado com as pessoas por causa das menores coisas. Isso causou muita tensão nas minhas relações interpessoais e provavelmente foi o principal fator que me levou a terminar algumas relações românticas com grandes parceiros. Finalmente percebi que, embora não necessariamente viciante fisicamente, ainda tem sintomas de abstinência e efeitos negativos a curto prazo na minha química cerebral. Uma vez que desisti, algumas coisas muito positivas aconteceram. Eu podia me envolver em cardio e não era uma tarefa difícil. Comecei a sonhar novamente. Não tenho mais o rastilho de ansiedade curto que um dia tive. Não tenho mais que me preocupar em falhar nos testes de drogas para emprego. Fui capaz de enfrentar problemas reais em minha vida e resolvê-los sem sentir a necessidade de me entorpecer com THC. Dito isto, não tenho problemas com amigos e familiares que ainda participam. Simplesmente não era para mim. Seu trabalho, ou apenas dinheiro em geral. Trabalhei com um cara que só falava sobre o valor das coisas. A maioria veículos, o que ele estava pensando em comprar, por quanto ele poderia vender algo, os negócios que ele queria fazer, o quanto nossos clientes ganhavam, que motocicleta ele comprou antes de um cara na rua em que estávamos e quanto valia. Isso é tudo. Era irritante como caralho. Qualquer conversa, você poderia estar falando de sua avó, e ela imediatamente tenta mudar o assunto para valor. Era literalmente a única conversa pequena que ela conhecia. O fato de ela ser pobre só o entristeceu. A Disney amorosa. Adulto que gosta da Disney, assiste a um filme Disney de vez em quando, pode desfrutar de umas férias em um parque Disney. Tem uma camiseta Mickey Mouse ou um par de brincos. Gosta de lembranças da infância relacionadas a Disney. Disney adulto. Casa é um santuário de mercadorias Disney. Decalques de carros Disney. Todas as férias que eles tiram são para um parque Disney. Gritos de encontro com personagens Disney. Metade de seu guarda-roupa é temática Disney. Insiste em uma proposta Disney, lua de mel. Recusa de deixar para a infância. Seu partido político americano preferido. Este tem sido um passeio selvagem recentemente. Sinto que todos nós conhecemos pelo menos uma pessoa que acabou de passar dos limites com a política. Meu cunhado costumava ser um tipo conservador, mas isso nunca fez parte de sua personalidade, nem minha, nem do resto de seus amigos. Íamos até lá e comíamos carnes defumadas. Assistíamos às brigas na televisão. Geralmente nós divertíamos muito. Aí começava a ficar estranho. De repente, ela entrava pela nossa porta e as primeiras palavras de sua boca eram um argumento contra os esquerdistas. Mais tarde percebi que ela estava batendo em podcasts e se irritando. Cada conversa se tornava política. Cada cerveja que bebia intensificava o problema. Nós não éramos um grupo de motivação política RS. Eu assumi que metade das pessoas votaram vermelho e eles assumiram que eu tinha votado azul. Mas não veio à tona porque quem se importa? Mas ficou tão ruim que paramos completamente de sair com ela, que não conseguimos suportar a constante barragem política, que ainda não tenho interesse. Não é como se eu estivesse lá defendendo o Partido Democrata. Ser um menino mãe. Legenda de fotos do Facebook. Educar um rei. O mais provável é criar um pus estragado que acabará tratando mal as mulheres no futuro. Porque ele acha que pode andar por cima delas porque sua mãe lhe deu tudo e fez tudo por ela. Oh meu Deus. Eu trabalho em uma creche e os filhos desses pais são um pesadelo absoluto na sala de aula. Algumas pessoas lícitas pensam que dizer não a seus filhos é uma negligência infantil, não conhecendo o caos que essas crianças então trazem com eles para onde quer que vão. Tão intituladas, tão choramingas, que ainda fazem birras quando estão prestes a ir para o jardim de infância. É ridículo. Você já viu a esposa de um policial? É uma loucura, mas eles transformam toda a sua existência em esposa de um policial.
É muito estranho. Eu tenho 2 vizinhos que são policiais. Eles mais jovens a esposa quanto mais intensa a realidade alternativa que eles criam para si mesmos. Os maridos nunca mencionam sua profissão. Mas as esposas não podem se calar sobre isso e tentar provar o quanto sabem sobre a aplicação da lei local. Pickups. Há pessoas que são proprietárias de caminhonetes. Depois há pessoas que são proprietárias de caminhonetes. Todos nós conhecemos o tipo: luzes de inundação, pneus de lama, grelhas de grelhador, tinta levantada, sem manchas com ceré. Opcionalmente, uma pilha de diesel saindo da cama, caminhonetas multis e um snorkel. Eu entendo. Imprimir cartões de visita que dizem às pessoas que você é um idiota seria difícil de distribuir na rodovia 70 mph. Mas pode ser mais econômico do que ser raptor de 100k dólares. Ser LGBTQ. Especialmente toda a questão do gênero, como, eu me considero não binário, mas também considero este meu aspecto bastante sem importância para ser honesto. É uma coisa do tipo bom saber para mim mesmo. Mas nunca sinto a necessidade de discuti-la com outras pessoas. Porque o que eles vão dizer sobre isso? Legal. Ser não is ou não et não é tão interessante quanto algumas pessoas LGBT que acreditam que seja. É apenas um aspecto aleatório da personalidade de alguém. Há muitos outros aspectos. Por exemplo, provavelmente sou uma HSP, pessoa altamente sensível. Mas novamente, não vejo sentido em mencionar isto a outras pessoas porque as pessoas que já sabem não vão me tratar de maneira diferente por causa de um rótulo. Elas sabem como eu sou, atuo, falo, etc. E as pessoas que não me conhecem, ainda, ou não importam ou vão descobrir sobre mim com o tempo. Deixei de andar na aldeia gay da minha cidade e de me ver como parte da cultura LGBT quando percebi que isso significava ter que fazer tudo sobre mim caber em algumas opções. Até mesmo na música que eu via. O que? Você não gosta de Anne de Franco e Tegan e Sara? Como ousa? Eu estive em um relacionamento com alguém assim por vários anos. Sugerir que estivéssemos em qualquer lugar fora do vilarejo gay, em uma cidade muito amiga do Igibit, foi recebido com indignação. Acho triste que as pessoas simplesmente adiram as identidades pré-marciais em vez de explorar quem realmente são. Sua fé ou falta de fé. Já vi cristãos se tornarem hiperreligiosos e forçarem suas crenças sobre todos ao seu redor. Alternativamente, já vi ateus se tornarem tóxicos e qualquer um que se desvie de sua visão de mundo, mesmo que ligeiramente, é um completo idiota. Que as suas crenças sejam apenas as suas e não as de todos os outros. Isso será enterrado. Mas algumas dessas coisas se tornam a personalidade inteira de uma pessoa porque ela consome a maior parte de sua vida. Normalmente em uma idade jovem, as crianças que viram o dever ativo no Afeganistão, vivendo isso 24 horas por dia. Sim, provavelmente tem uma grande influência em sua personalidade. Mulher com 3 filhos pequenos, criando-os enquanto seu parceiro está ausente, poderia ser um caloteiro. Poderia estar trabalhando 18 horas por dia para sustentá-los. Vai ter muitas anedotas sobre a maternidade. A questão é que alguns indivíduos optam por não crescer. Outros simplesmente não têm a oportunidade de fazê-lo. Anime. Eu gosto de assistir anime, mas depois vejo outras pessoas que gastam uma tonelada de dinheiro interpretando personagens aleatórios. Ir a convenções desses espetáculos de cosplays com várias camadas. Eles compram uma tonelada de figuras, cartazes, espadas, bandeiras, etc. Eu realmente não acho isso nada irritante, porque eu tenho um monte de camisetas, vou a eventos esportivos profissionais e tenho uns 3 cartazes. E também jogo futebol fantasy em 4 ligas. Um campeonato em que estou há uma década, 2 ligas de dinheiro e uma liga de caridade. Tenho certeza que o futebol fantasy será listado aqui, para que eu tenha paixão. O que eu acho irritante é como eles confundem a sua fanhood de anime e a convertem em fanhoid do Japão. Alguns vão tão longe quanto pensar que o Japão é o maior país e querem se mudar para lá. Como Lukman, sushi, ramen e tempura é ótimo, mas o Japão é tão falho quanto a maioria dos países e talvez até mais falho do que outros. Seu equilíbrio de vida profissional é estúpido. Você muitas vezes ouve falar de como as pessoas trabalham 20 horas por dia às vezes e morrem de exaustão. É um acréscimo a uma população em declínio. A população do Japão diminuiu de 128 milhões no início da década de 2010 para 120 milhões. Há também altos índices de depressão e falta de cuidados com a saúde mental no Japão. As pessoas não são tão abertas quanto se pensa, não dizendo que isso é específico do Japão. Estou apenas dizendo que no Japão não é tão aberto quanto você pensa que é como desfrutar do anime.